Especialista da Aeronáutica, 2014, questão número 74. Uma partícula X deve estar em equilíbrio sob a ação de três forças coplanares e concorrentes de mesmo módulo e distribuídas de maneira a formar três ângulos. Os valores desses ângulos são em graus iguais a... Pessoal, eu sou o professor Humberto, ok? Vamos partir então para a resolução dessa questão. A questão é da especialista, questão de física. É uma questão que aborda o conhecimento, tá? O assunto de estática de um ponto material, ok? Uma questão aí bastante simples, tá bom? Vamos então partir para a sua resolução. Bem, é dito então que existem três forças, e essas três forças são complanares, ou seja, estão no mesmo plano, e essas três forças estão atuando em uma partícula X, uma partícula que a gente chama de ponto material porque suas dimensões são consideradas desprezíveis. O interessante é que essas três forças estão sendo aplicadas de maneira tal, de forma que essa partícula mantenha-se em equilíbrio estático, ok? E pergunta-se justamente qual que é o ângulo então entre essas três forças. Então vejamos então. Primeiramente, vamos estabelecer uma determinada força F1 que faz um ângulo θ com o eixo X, ok? Veja bem, uma vez que eu tenho essa força F1 no plano, ok? Eu vou então justamente criar uma nova força, ok? Uma força F2 que vai ter que vai ser capaz de anular o efeito dessa força F1. Veja que se eu traçar a minha força F2 com essa direção e esse sentido, se eu projetar a minha força F2 no eixo X, nós teremos então a nossa projeção aqui de F2 em X, que a gente pode chamar de F2X. Essa projeção ela vai se anular, cancelar com a projeção da força F1 no eixo X, ok? Então, como essas duas forças apresentam a mesma direção, mesmo módulo, ok? Mas sentidos contrários, essas projeções então aqui se anulam. Mas olha só, o que acontece uma vez que nós projetamos as forças F1 e F2? A projeção no eixo X nós já tratamos. Vamos agora fazer a projeção das duas forças F1 e F2 no eixo Y. Então, aqui nós temos então a projeção de F1 no eixo Y, chamada de F1Y, e vamos fazer a projeção da força F2 também no eixo Y. Dessa forma aqui, vamos ter aqui, praticamente de forma paralela, a força F2Y. Se é um vetor força, temos que indicar aí por intermédio de uma setinha, ok? Em cima da letra. Mas veja bem, vamos verificar o seguinte. Como é que nós calcularíamos o módulo, a intensidade dessas projeções dos vetores F1 e F2, ok? Falando em termos de módulo, como é que então a gente coloca isso então no papel? A gente pode afirmar que F1Y, a projeção da força F1 no eixo Y vai ser dado pelo módulo da força F1 vezes o seno do ângulo θ. Por que o seno? Porque esse ângulo θ aqui, ele aparece nesse outro lado aqui, ok, do triângulo, e dessa forma esse segmento ele fica oposto ao ângulo θ. Por isso que é o seno. Tá bom, gente? Maravilha! Se nós fizermos a mesma coisa com o F2Y, nós vamos obter F2Y é igual a F2, ok? Esse ângulo aqui, obrigatoriamente, também deverá ser θ, porque senão nós não conseguimos anular as componentes horizontais, ok? Então também será dado por F2 seno
de θ. Tudo bom? Mas veja que foi dado na questão a seguinte informação, que o módulo das três forças é igual a F. Então nós vamos pegar F1 e F2 e vamos substituir lá pela letra F lá. Então nós vamos ficar com F seno de θ e aqui F seno de θ. Tudo bom? Maravilha! Veja que uma vez que eu tenho F1y e F2y, ok? Essas projeções aqui no mesmo sentido, a resultante entre elas será a soma das duas, ok? Então nós podemos fazer justamente a soma dessas duas componentes aqui. F1y mais F2y vai ser dado por quê? 2F seno θ. Tudo bom? Olha só. Veja então que nós teríamos então uma força no sentido do eixo y, no sentido positivo do eixo y. A grande questão agora é o seguinte: onde colocar, posicionar a terceira força? Onde aplicar no ponto X? Basta nós aplicarmos a terceira força no sentido contrário à da resultante das projeções verticais. Por isso, então, que nós colocamos a força F3 aqui nesse sentido. E para que essa força aqui anule, então, esse vetor soma aqui das projeções aqui, nós faremos, então, o seguinte, que o módulo de F3 terá que ser obrigatoriamente igual a 2F seno θ, ok? Mas quanto é que vale o módulo de F3? O módulo de F3 vale F. Vamos substituir. F é igual a 2F seno θ. Concorda? Maravilha. Aqui a gente pode fazer uma simplificação básica. Aqui vale 1, ok? Daqui, logo, a gente tira aqui o seno de θ. Vale quanto? Vale meio. Aí, pergunta. Qual que é o ângulo agudo cujo seno vale meio? É o ângulo de 30 graus, ok? Então, daqui a gente tira que o ângulo θ é igual a 30 graus ou π sobre 6 radianos, tá bom? Mas veja, a pergunta não faz menção a esse ângulo θ, esse ângulo agudo. Ele quer saber, a questão quer saber o ângulo entre as três forças. Tá? Quais são os ângulos entre as três forças? Então, veja bem, se nós verificarmos aqui no desenho, a gente consegue então identificar que esse ângulo aqui é 30 graus, ok? Esse ângulo aqui, ó, vale quanto? 90 graus, porque é um ângulo reto. Dessa forma, a gente vai ter um ângulo igual a 120 graus. Da mesma forma, esse ângulo aqui valerá 30 graus e esse ângulo aqui 90 graus. Logo, esse ângulo entre a força F2 e F3 igual a 120 graus. Veja bem, como a soma desses três ângulos aqui, vou chamar isso aqui de um ângulo alfa. A soma desses três ângulos aqui tem que perfazer 360 graus. Logo, conclui-se que esse ângulo alfa aqui vai ser o quê? 120 graus também, ok? Então, vou indicar aqui. Ângulo igual a 120 graus. Dessa forma, pessoal, nós chegamos, então, ao gabarito da nossa questão, que é o gabarito de letra A. Ok? As forças formam entre si ângulos iguais a 120 graus. Ok? Beleza? Espero que tenham entendido aí a questão. Assunto estático. Até a próxima, ok? Um abraço. Tudo bom.